terminando meu cafezinho preto passado aqui. Já troquei de roupa e vou sair para correr. Just wait, wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. 7 years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Tava uma delícia a corrida, gente, a paisagem tá linda, linda. Agora é primavera aqui, então tá tudo florido. Essas árvores que eu mostrei, que estão cheias de flores, são macieiras e cerejeiras. Esse lugar que eu corro são lavouras, e aqui as lavouras, né, plantações, geralmente são asfaltadas, e esses lugares são públicos, a gente pode ir correr, caminhar, e é logo aqui do ladinho, acho que dá 1, 2, 3 quadras do prédio onde eu moro, e geralmente estão bem desertas, mesmo antes do coronavírus, sempre estão bem desertas, assim, às vezes eu encontro uma pessoa e olhe lá. E então, valeu a pena. Eu ainda saio aqui, a gente tá ainda em quarentena, né, isolamento, mas eu ainda saio pra correr, caminhar, ir no supermercado. A cada, assim, 2 semanas, eu e meu marido, a gente reveza e eu vou na ordem. Então, é o que eu ainda faço. Aqui é permitido sair, né, pra correr, caminhar, não é proibido. Você só não pode sair em grupo ou com pessoas que não moram com você, ou em cidades muito grandes, lugares muito aglomerados, aí já é mais complicado. Mas eu moro numa cidade bem pequena, então é tranquilo. E eu vou agora, então, tomar o meu café da manhã. Eu fiz uma vitamina verde, trabalhar um pouquinho, editar vídeo, que é o que eu quase sempre faço. Eu planejo, cozinho, gravo, edito, publico, planejo, gravo, edito e assim por diante. Quando eu for fazer o almoço, eu volto aqui para mostrar para vocês o que eu vou fazer. E pro almoço eu vou fazer o meu preferido, meu adorável curry de grão de bico. A receitinha completa eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Então, se você não conseguir acompanhar, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição. E eu começo aqui aquecendo 1 colher de sopa de óleo de coco. Se você quiser, pode usar outro óleo vegetal. Depois eu acrescento 2 dentes de alho e uma cebola grande picada e vou fritar por mais ou menos de 2 a 3 minutinhos, até ela tá levemente dourada. A minha acabou queimando aqui porque eu me distraí. Depois eu acrescento 1/4 de colher de chá de sementes de cominho. Você pode usar cominho em pó aqui também. 1 colher de chá bem cheia de cúrcuma em pó.
às vezes também conhecido como açafrão da terra, 1 colher de chá bem cheia de páprica doce, 1 colher de chá de sal, um pouquinho de pimenta picante. Eu tô usando uma aqui em pasta, mas você pode usar, por exemplo, uma em pó, ou se você quiser também não precisa usar. E aí eu vou fritar isso daqui por mais 2 minutinhos, até os temperos estarem assim bem fragrantes. Depois eu acrescento meia xícara de tomates picados. Se você quiser pode usar tomates frescos, 2 tomates eu acho que seria suficiente. Aí eu dou uma refogadinha assim por mais uns 2 minutinhos. E em seguida aqui agora eu vou acrescentar couve-flor, seria mais ou menos 4 xícaras de florete, meia couve-flor pequena foi o que eu usei. E 2 xícaras de grão de bico cozido. Você pode usar o grão de bico de lata ou cozinhar o seu próprio grão de bico. Depois 500 ml de leite de coco e um pimentão vermelho. O pimentão você pode colocar lá no início junto com a couve-flor, eu esqueci, por isso que eu acrescentei aqui. E aí eu vou misturar bem, colocar uma tampa e deixar isso daqui refogar por em média 10 minutos, até a couve-flor tá bem macia. É mais ou menos o tempo que leva. E não esqueça aqui de mexer de vez em quando, se precisar acrescente um pouquinho de água, mas não acrescente muita água, que é para ficar bem grosso, assim, bem encorpado. Aqui o meu, depois de 10 minutos, eu deixei cozinhando em fogo baixo e, como eu disse, mexo de vez em quando para não queimar. Eu testo se a couve-flor já tá macia. Aqui no caso eu testei, ela já estava bem macia e eu também tô provando o sal. E eu acrescentei mais meia colher de chá de sal. E vocês podem ver aqui que ficou bem grosso, bem encorpado. E no final eu só acrescento salsinha e prontinho. Isso daqui levou em média mais ou menos uns 15 minutos no máximo para ficar pronto. É bem rapidinho. Eu já tinha arroz branco cozido na geladeira, então eu vou servir com arroz. Você pode comer isso aqui também com arroz integral, ou com pãozinho, com pão sírio, fica maravilhoso. E olha, gente, como ele fica super, super cremoso. Aqui depende da marca do leite de coco, pode variar um pouquinho a cremosidade. Eu usei aquele leite de coco, gente, culinário, aquele de garrafinha ou de latinha. E esse foi o meu almoço, tava maravilhoso, rendeu mais ou menos 4 porções, então sobrou o suficiente para os próximos dias. E agora são 5 horas da tarde, eu fiz tudo que eu tinha planejado para hoje, rendeu meu dia de trabalho. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu tô fazendo, que é produzir microgreens, que seria, né, germinados ou brotos. Eu fiz de brócolis e rabanete. O de rabanete tá no ponto de colher hoje, então eu vou colher e mostro pra vocês. Eu tenho uma bandeja, assim, germinadora que eu comprei, acho que faz uns 4 anos. Geralmente eu só uso agora na primavera e no verão. No inverno, como fica muito frio, eu acabo não produzindo, porque não dá muito certo. E é uma delícia, gente, eu adoro, assim, você pode colocar em salada, sanduíche, comer assim como snack, dá pra fazer de muita coisa mesmo. Eu já fiz de alfafa, rúcula, beterraba, deixa eu ver o que mais, já fiz de lentilha, ervilha, feijão. E é um alimento super rico nutricionalmente, super denso, né, nutricionalmente, então é muito bom para a saúde. Eu não sei se tem exatamente esse mesmo equipamento para vender no Brasil, mas dá uma olhadinha em produção de brotos, microgreens na internet, que eu acho que deve ter alguma coisa similar. Então vou colher agora e eu já vou fazer a semeadura e mostro para vocês como que tá. E aqui tá o germinador que eu uso, é um negócio bem simples, é só como se fosse tigelas de plástico, uma colocada em cima da outra, e que tem uma tampa, deixa eu mostrar aqui em cima, grudou. Aí aqui no primeiro andar eu tenho sementes de brócolis, isso daqui tá há 3 dias germinando, olha o tamanho do brócolis. Isso daqui é de rabanete, olha o tamanhão do rabanete. Esse aqui eu vou ter que colher hoje, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como que fica, assim, ó. Já dá pra comer nesse tamanho, gente, é uma delícia pra usar em salada, sanduíches. Eu adoro comer. Esse rabanete eu já vou colher hoje. Ele tá 3 dias aqui germinando. E aqui tem outro de rabanete. É bem fácil. Olha, você pega assim, a mão tem que estar limpinha, né, gente? Eu lavei minhas mãos.
E aí eu vou colocando aqui. E aí eu coloco o papel toalha por cima. E tá prontinho para ir pra geladeira. E o que eu fiz agora foi lavar bem essas tigelas aqui. Eu lavo com água bem quente e um pouquinho de vinagre para desinfetar bem, porque não deve crescer nenhum tipo de fungo aqui. E aqui é a de brócolis, que eu não colhi, eu vou esperar mais 2 dias. E aí o que você precisa é as sementes. Eu vou semear hoje só rabanete. Eu tenho brócolis também. E aí você vai precisar de água, que eu acho mais prático colocar água antes, porque daí a semente fica presa, e se você colocar água depois, a semente acaba esparramando por tudo. E aí eu só vou colocar uma quantidade de semente. Coloco mais ou menos isso e prontinho, só isso mesmo. E agora o que eu vou fazer, eu só vou trocar, passar essa pra cima, pra fazer a semeadura dessa daqui também. E agora eu vou colocar esse aqui de brócolis por cima e fechar e prontinho, só isso mesmo. Eu coloco água todos os dias um pouquinho, e aí aqui onde tem essa abertura, ó, ela vai escorrendo e molhando todos os andares. E ela fica acumulada aqui embaixo. Eu não costumo fazer semeadura nesse nível aqui, porque é onde fica a água acumulada. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, nesses últimos dias eu acabei fazendo um monte de coisa, experimentando. Eu fiz tempê. Tempê, pra quem não sabe, é soja fermentada. É um alimento super típico da culinária asiática, especialmente na Indonésia. Eles comem muito, muito mesmo. Eu tive já na Indonésia, em Bali, e eu comi muito tempê e eu me apaixonei. Aqui na Alemanha não é muito fácil de encontrar para vender. É um alimento riquíssimo em proteína, riquíssimo em probiótico, e como ele passa por um processo assim de incubação, não tem os antinutrientes que geralmente se encontram na soja, né, fitatos, porque o fungo degrada eles. Então é muito, muito bom para a saúde. Eu quero fazer mais experimentos, também com outros grãos. E aí, talvez eu faça um vídeo aqui mostrando pra vocês como que faz, mas eu tô muito satisfeita com o resultado, fiquei muito, muito feliz, gente, muito feliz mesmo. É super fácil de fazer e eu já vou usar ele agora pra fazer a janta, porque eu tô com muita vontade de comer. E aqui tá então o tempê que eu fiz. Eu coloquei nesse saquinho aqui de algodão, enrolei em papel manteiga. Ele é assim, ó, gente. É soja, e aqui daí é orizobas que cresceu. O que eu vou fazer agora é fatiar ele, marinar e aí dar uma fritadinha. E para fazer esses rolinhos vietnamitas, eu vou começar aqui fazendo tipo molinho para temperar o meu tempê. Você pode usar tofu aqui no lugar do tempê ou fazer só com vegetais. Eu coloco numa tigelinha um pouquinho de pasta de tomate concentrada, azeite de oliva, shoyu. Aqui eu queria ter colocado 2 colheres de sopa, mas eu não tinha mais. Um pouquinho de melado, agave ou maple syrup, que seria o substituto no mel, né? Do mel para veganos. Um pouquinho de sal. E aí eu misturo bem até dar tipo um creminho, assim, uma mistura mais grossa. Agora aqui eu tenho meu tempê, eu vou cortar umas fatias. Eu acho que eu vou cortar 4 fatias. E o restante, aí eu vou congelar, porque eu acho que eu não vou comer nos próximos dias. E aí eu pincelo um pouquinho esse molinho por cima, esse marinado, com a ajuda de um pincel de silicone. Eu pincelo dos 2 lados. Agora aqui eu tenho uma frigideira e eu coloquei um pouquinho de óleo de coco. E eu vou dourar esses pedaços de tempê. Eu coloco eles na frigideira, mantenho o fogo em alto, deixo assim por mais ou menos uns 5 minutinhos, até eu ver que tá bem douradinho de um lado. E aí eu viro, e como sobrou um pouquinho do molinho de marinar, eu vou pincelar um pouquinho de novo aqui por cima pra gastar ele.
E aí eu deixo dourar de novo por mais assim uns 5 a 7 minutinhos do outro lado, só isso, até ele ficar assim bem crocante mesmo, meio que queimadinho. E aí eu retiro aqui da frigideira e vou deixar esfriar, porque para fazer os rolinhos é melhor que eles estejam frios. Agora que eu tenho os vegetais que eu cortei para fazer os rolinhos, eu tenho pimentão amarelo, pimentão vermelho, repolho roxo, pepino, alface. Cortei tudo em tirinhas assim bem fininhas. E aqui eu tenho os brotinhos, né, de rabanete que eu mostrei que eu colhi antes, que eu também vou usar um pouquinho. E o tempê. E para fazer esses rolinhos você precisa dessas folhas ou papel de arroz. As minhas aqui tem 30 centímetros de diâmetro e uma tigela com água. Água a temperatura ambiente. E aí o que você faz? Você pega uma dessas folhas, mergulha na água, deixa assim por mais ou menos uns 20 a 40 segundos. E aí depois você retira, deixa pingar o excesso do líquido e coloca em cima de uma superfície. Pode ser na mesa mesmo, bancada. Eu vou fazer em cima da minha tábua aqui. E aí você adiciona os vegetais. Na ordem que você quiser, os vegetais que você quiser. Não pode colocar muitos, senão depois é ruim de enrolar. Eu tô colocando aqui então o pimentão amarelo, pimentão vermelho, pepino, repolho roxo, um pouquinho dos brotinhos, um pedaço do tempê, eu cortei ele mais uma vez ao meio e um pouquinho de alface. E aí você tem que checar se a folha de arroz já tá assim meia grudenta, meio que estica, aí você enrola. Se ela ainda estiver muito dura, muito rígida, você espera um pouquinho. E para enrolar, você pega as laterais, dobra, depois você pega a parte de trás, dobra, sempre empurrando o recheio para dentro assim com os dedos. E só isso mesmo, não é muito difícil, parece complicado, mas esse papel de arroz, depois que ele fica molhado, ele fica extremamente grudento, ele sela com facilidade, então o recheio não cai pra fora, é super fácil, você vai ver que ele sela mesmo assim, e é super simples. E como eu disse, cheque se o papel de arroz já tá bem maleável, ele não pode estar rígido. Aí você só pega as laterais, dobra, depois pega a parte de trás, dobra também. E com os dedos você vai empurrando o recheio para dentro e enrolando. E não coloque muito recheio, senão vai dificultar na hora de enrolar. E só isso mesmo. E se você não for comer imediatamente, cubra eles com papel, toalha molhado ou bem úmido, porque senão ele resseca. E para comer esses rolinhos, eu sempre faço um molhinho de pasta de amendoim. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição direitinho como que eu faço. Para mim é obrigatório. E fica uma delícia comer esses rolinhos acompanhados desse molhinho de pasta de amendoim. E aí você mergulha eles dentro assim e morde. Você também pode colocar um pouquinho do molhinho com a ajuda de uma colher. Eu fiz 7 rolinhos aqui, eu comi 3 e o meu marido comeu os outros 4. Rendeu bastante. You smile